alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje, nós estaremos falando sobre a mitologia nórdica. Mas, antes da gente iniciar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like aí no vídeo, tudo bem? Ajude o canal a crescer. Então, bora lá iniciar nossa videoaula. Primeiramente, a fé dos vikings, eles não utilizavam livros sagrados, nem qualquer tipo de dogmas ou sacerdotes. Nem por isso eles davam menos importância aos rituais de devoção aos seus deuses, que ocorriam em qualquer lugar e incluíam até sacrifícios humanos. Os detalhes dessa religião só chegaram até nós por causa de 2 livros do século XIII, que era a Edda Poética, de autoria totalmente desconhecida, e Edda em prosa, que foi de um historiador islandês, Snorri Sturluson. Entre os deuses, havia 2 grupos principais, o Aesi e o Vani. O clã dos Aesi era chefiado por Odin. Era de guerreiros natos que habitavam Asgard, um dos 9 mundos mitológicos. Volta e meia, entrava em conflito com outro grupo, que era associado à natureza e à feitiçaria. Os Vanir, eles viviam em Varren, e nem eram dados à guerra. Para garantir a guerra, alguns Vanir, eles viraram refém dos deuses guerreiros. E a divindade nórdica, gente, só para vocês terem uma ideia, eles se apaixonavam, casavam, traíam, se separavam sem qualquer tipo de trauma. Além disso, eles eram todos a gente pode dizer, imortais. Isso aqui é bastante importante eu citar para vocês. Claro que algum desses deuses, além deles serem mortais, alguns poderiam ser cegos, sem olho, sem braço, um rosto totalmente desconfigurado e assim por diante. Havia outros personagens mais mundanos, mas que ajudavam no enredo mitológico, como anões, duendes, eles eram exímios ferreiros e artesãos. Os elfos eram criaturas iluminadas, que gozavam de uma vida boa e sem maiores preocupações. As valquírias, as servas de Odin, levavam os mortos ao combate do panteão dos heróis que ficava em Valhalla, O grupo dos gigantes ameaçavam os deuses e eram aguardado uma batalha final entre eles, que no caso seria o Ragnarok. O apocalipse colocaria o fim a tudo, até surgir um novo mundo. Então, a partir desse momento, eu estarei falando para vocês sobre alguns principais deuses, tudo bem? Odin, o maioral, gente? O Odin era considerado pelo Vikings o criador do universo e era chefe do clã dos deuses guerreiros. Mas ele reunia também superpoderes, como a vidência associada a outro grupo dos deuses, os Varni. O Odin ele teria dado um de seus olhos, que nem você consegue observar aí na imagem, em troca do poder de enxergar o passado e prever o futuro e alterar o destino dos homens. Era considerado o criador das runas, que nada mais era do que o alfabeto usado na Escandinava, com os poderes mágicos e o maior mestre em feitiçaria. Os vikings pediam ao Odin qualquer coisa, ajuda nos partos, um marido, uma esposa, força nas batalhas, menos frio, mais chuva. Mas temos que lembrar que o Odin ele não era tão bonzinho assim, tá? Uma das características dos deuses vikings era a sua ambivalência, ou a sua profunda humanidade, o que pode parecer estranho sobre o olhar da religião cristã, tá bom? O nome Odin significa o furioso, e um dos papéis do chefe dos deuses era recepcionar os combatentes mortos em Valhalla, o lá pós-morte dos heróis. O Odin, ele também andava, tá, gente? Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Em um corcel, tá bom? De 8 patas. Corcel seria mais ou menos o que a gente vai chamar de um cavalo. E ele tinha 2 lobos como mascote. E além disso, ele recebia informações da terra dos homens pelos 2 corvos aí, tá? Que nem vocês conseguem observar na imagem. Um desses corvos significa o pensamento e o outro é a memória, tá bom? O seu primogênito, todo mundo sabe quem é, que era o Thor.
ele vai se tornar o segundo deus mais popular, né? Além disso, Odin ele teve mais 3 filhos, que foi o Balder, o Hermond e o Oder. Bem, vamos falar então sobre a Frigga. Frigga, ela mantinha uma relação aberta com Odin. Eles viviam em casas separadas, tá, gente? Ela também dava suas puladas de cerca até com seus cunhados, Vale e Vi, o que não a impediu de ser reconhecida como a protetora das mulheres e dos casamentos. Com Odin, a deusa do amor, ela teve 3 filhos, né, que foram aí, o que eu acabei de citar para vocês, Balder, Hermond e Oder, o deus cego. Como era uma mãezona, sobrava amor para cuidar dos muitos enteados. Lembrando, o Thor não era filho dela, tá bom? Mas ela considerava ele como um filho. Além do Thor, né, ela tinha como enteados aí o Tyr, o Brage, Vali e Vidar. Ok, gente. Vamos aqui então falar sobre o Thor, né? O guerreiro do martelo mágico. Um dos deuses mais poderosos e amados pelos vikings, Thor, era sempre chamado por seu pai Odin a defender as divindades da ameaça dos gigantes ou ir enfrentá-los, que no caso seria na Terra dos Grandões. Com a intervenção de Thor, as forças do mal não conseguiam prevalecer e o fim do mundo era sempre adiado. Mas a principal inimiga de Thor era a mesma serpente, Jormungand, que no caso seria a filha de Loki, que daqui a pouco eu estarei falando para vocês aí, tá bom? Eles entraram em embate pelo menos 3 vezes, e a última seria no Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, no qual o mundo acaba. Claro, né, gente? Vocês têm que lembrar que pela mitologia nórdica, quando o mundo acaba, um outro surge, tá bom? Em um dos duelos, Thor, ele acabou pescando, né, a serpente, lançando uma cabeça de boi como isca. A filha de Loki, ela engoliu a isca, tá? E o Thor puxou o anzol com força. E aí, só para você ter uma ideia, ficaram em um cabo de força, até que os pés do Thor, gente, quebraram o casco da embarcação onde ele estava. E o herói dos deuses vikings foi parar no fundo do mar, tá? O gigante Ymir, que estava próximo, ficou com tanto medo da filha do Loki que aquela hora, né, já estava se contorcendo no mar e estava provocando várias inundações e também cuspindo veneno. E, né, nesse caso o gigante, ele acabou ajudando aí o próprio Thor, tá? Ele cortou a linha que mantinha o Thor preso ao anzol. E o deus do trovão, ele conseguiu lançar seu martelo sobre a terrível serpente, que voltou para o fundo do oceano, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, é claro, né, que o martelo, ele vai acabar se tornando o maior símbolo da força, né? Vamos dizer aí, do Thor. E ele era usado, só para você ter uma ideia, gente, o martelo do Thor, ele era usado pelos guerreiros vikings como um tipo de amuleto, como um tipo de proteção, né? Então, muitos utilizavam literalmente essa arma aí como uma forma de trazer grandes vitórias, tá bom? Bem, Sif, a Bela Dourada. Essa daqui, gente, nada mais nada menos era a mulher de Thor, tá bom? Sif, ela tinha longos cabelos loiros e era associada aos campos de trigo e à família. Era mãe, né, do filho de Thor. E também ela tinha um outro filho, que era o Ur, mas era de um pai desconhecido. Uma vez entediado por causa de uma insônia, gente, o Loki ele foi acabar, né, indo para a casa de Thor. E chegando lá no castelo, ele viu que o Thor não estava, mas ele encontrou, né, a mulher do Thor dormindo. E só pela imagem vocês já veem aí, né, o que foi que o Loki ele fez com o cabelo da Sif. Ele simplesmente começou a cortar o cabelo dela, né, por pura maldade. Só para vocês terem uma ideia, ele praticamente deixou essa mulher careca. Claro que o Loki,
ele sempre vai ser descoberto nas trapaças dele, né? E depois ele vai ter que encomendar novos cabelos do mais puro ouro, né, para os doentes, que eram, né, grandes artesãos aí. O Loki sempre fazendo, né, gente, sempre fazendo as suas maldades aí. Vamos aqui então falar, né, sobre os dois filhos do Odin, Balder e Oder. O filho de Thor, né? Perdão. O irmão de Thor, né? O irmão de Thor e filho de Odin e Frigg. Balder era o mais puro e mais belo dos deuses, que seria esse daí que tá deitado no chão, tá, gente? Ele amava tudo e todos, e também era amado por todos. Só que o Loki odiava ele. O Loki tinha por tudo uma inveja. E o Loki, para tentar acabar com Balder, ele criou algo que foi muito triste, gente. Ele vai criar um concurso de arremesso, né? E era uma forma de você tentar desafiar o Balder, que era assim um exímio, vamos dizer assim, guerreiro. Então ninguém conseguia vencer ele. E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Quando todos erravam o alvo, né? Não só porque realmente não conseguiam, mas aqueles que achavam que poderiam enfrentar os deuses, eles simplesmente acabavam errando o alvo, porque não queriam ir contra, né, o Balder. E aí o Loki, ele vai chegar no irmão de Oder, que era cego, ou vai chegar no irmão, né, do Balder, que era o Oder, que o Oder era totalmente cego, e aí ele vai falar assim, o seguinte, olha, por que você não tenta acertar o alvo? E vai acabar entregando, né, um arco e uma flecha na mão de Oder. E vai falar para ele aonde ele deve mirar. Oder, achando que estava mirando no alvo, ele estava mirando no coração do seu irmão. E aí o Loki falou, não, pode atirar que tá tudo certo. E aí o Oder, ele, né, ele lança essa flecha bem no coração de Balder. Então Oder, ele acaba assassinando seu próprio irmão, que nem vocês conseguem observar aí na imagem. E o que acaba ocorrendo com Oder? Ele também acaba sendo assassinado pelos outros deuses, porque na mitologia nórdica, eles não aceitavam que um deus matasse o outro. Então, se você matasse um deus, você também poderia ser punido, né, com a mesma pena. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, por conta desse caso aí, Midgard, ela simplesmente vai entrar assim no mar de caos, tá? Então, foi uma das cenas aí mais tristes que ocorreu no panteão viking aí. Ok, gente? Bem, bora falar então aqui sobre o Loki, né? Eu acho que é o mais claro, né? Por conta da Marvel, né? Eu acho que o Loki hoje conseguiu ter um pouco mais de destaque do que o próprio Thor, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do Loki, porque eu acho ele, assim, dos deuses, vamos dizer assim, mais malvado, mas ao mesmo tempo, ele não tem esse coração tão ruim, não. Sei lá, né? Ele é meio contraditório. Mas vamos falar sobre o Deus Problema. Loki era um filho de gigantes, mas impressionou os deuses por suas boas maneiras, incluindo o próprio Odin, que se tornou seu irmão. Irmão, gente. No filme, sempre mostra que ele é irmão de Thor. Na mitologia, ele seria o tio de Thor. Tudo bem? E de que forma ele vai se tornar irmão de Odin? Em um ritual no qual ambos eles se cortam e misturam seu sangue. Os Vikings acreditavam que esse ato criava laços ainda mais fortes do que os irmãos, né? Vamos dizer assim, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Tá bom? Loki ganhou prestígio no panteão dos deuses, mas nem por isso parou de arrumar problema. Ele literalmente era do mal. Em outra ocasião, depois do assassinato do gigante, né, em Gerboda, Loki, ele simplesmente vai comer seu coração. Foi então que a gente vai dizer que realmente o mal ficou dentro dele, tá? E só para você ter uma ideia, depois dessa cena ele vai acabar se refugiando em uma floresta.
E o Loki, né, vamos dizer assim, ele vai acabar dando, vamos dizer assim, dando a luz a 3 monstros. Então, assim, gente, é meio maluco, né, a mitologia nórdica, porque, vamos dizer assim, um deus consegue, né, vamos dizer assim, procriar. Mas vamos lá, gente, é mitologia, pelo amor de Deus. E só para vocês terem uma ideia, ele acabou, né, dando a luz a 3 monstros, que no caso seria o lobo Fenrir, a serpente, né, Jormungand, que no caso foi a que eu citei para vocês, que acabou lutando aí com Thor, né, e Hel, que vai ser considerada a deusa da morte. E eu coloquei para vocês ela aqui nos slides, tá bom? Então a gente pega aí, vamos dizer, vamos dizer assim, um pouco dessa mitologia, tá bom? Então bora aqui para o próximo. Freja ou Freia, independente da nomenclatura, tá bom? Ela é considerada, vamos dizer assim, a deusa de sexo, é como se fosse tipo Afrodite, tá bom? Freia era uma feiticeira muito sensual. A sua fama era de ser uma garota, né, que ficava com vários deuses. Era praticamente como se fosse uma Afrodite nórdica. Ela andava com uma carruagem puxada por gatos brancos, tá bom, gente? Por isso que tem essa imagem, apesar que esses gatos estão parecendo mais vamos dizer assim, umas panteras, umas onças, sei lá, vamos lá. Ela usava um casaco de pele de gavião, que nem vocês conseguem observar aí na imagem, e fazia com que ela conseguisse voar em busca, né, vamos dizer assim, de prazer. E ela ostentava um belo colar também, que infelizmente eu acho que aqui na imagem não dá para vocês ver muito bem. Ela era mãe, gente, das valquírias. Então essas valquírias, lembrando, elas eram servas de Odin, e elas que eram as responsáveis de buscar os guerreiros mortos e levar para Valhalla, que nesse caso seria o paraíso aí dos vikings. Frey, esse daqui, ele é o irmão gêmeo de Freja ou Freia, que nem eu disse a questão da nomenclatura. Frey, ele era associado à fertilidade e à agricultura, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o Frey, ele vai acabar se apaixonando por uma giganta. E ele vai acabar decidindo dar a sua espada aos gigantes em troca da mão da amada, que acabou aceitando o pedido. Então é muito comum você ver ele sempre estendendo, né, a espada, que realmente seria o símbolo da prova do seu amor, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, quando o Odin ficou sabendo disso daí, ele ficou tão furioso, que foi o estopim para a Primeira Guerra do Mundo, né? Então, né, os nórdicos, eles acreditam que esse foi o motivo da Primeira Guerra do Mundo, tá bom, gente? Então, isso daqui é bastante importante eu tá enfatizando aí para vocês. Bem, e por último, temos aqui a Hel, né? Que era filha de Loki e da gigante de Engerboda. Você lembra lá que eu falei agora há pouco sobre o Loki? Que ele comeu, né? Vamos dizer aqui, ele assassinou a gigante Argeboda e ele vai comer o coração dela, né? E ele vai acabar indo para a floresta e lá ele vai acabar gerando 3 monstros, né? Que vai ser seus filhos. Entre esses monstros, temos a Hel aí, tá bom? A Hel, ela tinha metade do rosto normal e a outra metade, ele era todo decomposto, como se fosse um cadáver, tá? Ela era guardiã do Hel, o mundo dos mortos. Ela abrigava tanto deuses quanto gigantes, mas só quem morria fora do combate ia para lá, tá, gente? Porque eles acreditavam que aqueles que morriam em batalha, eles iam para Valhalla, que no caso seriam o lar dos heróis, tá bom? Para os vikings, morrer de doença ou de velhice era uma desonra terrível, tá? E como recompensa, né, por conta dessa morte terrível, eles ainda tinham que dar de cara com Hel. E esse não era o objetivo deles, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo, ok?
Eu fiz esse vídeo aqui em homenagem a alguns alunos que estavam me pedindo muito para falar sobre a mitologia nórdica. E tá aí, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Até a próxima, turma. Tchau, tchau.